Tô empolgado, hein? Se eu der condição de pregar tudo que o Espírito Santo falou aqui pra mim hoje, vocês vão voar aqui. Amém? Glória a Deus. Amém? Com fome para ouvir a palavra? Você que trouxe a sua Bíblia, em Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1, 16. Achou? Romanos 1, 16. Romanos capítulo 1, verso 16. O que o Espírito Santo colocou no meu coração aqui hoje é poderoso. Amém? Deus me dê graça para pregar para vocês hoje. Romanos capítulo 1, verso 16. Diz assim, ó: Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Verso 17. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela... O justo viverá pela... Então no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que é do início ao fim pela... Só que eu quero que vocês voltem no verso 16. Pode deixar o fundo ali. Verso 16, ó. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar. Assim, o Evangelho é o poder de Deus. Uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração, a principal coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente falar hoje é a respeito do poder de Deus. E como a nossa fé tem que estar fundamentada, alicerçada no poder de Deus. Fala assim, fundamento. O que é um fundamento? Quando você vai construir uma casa, um prédio, algo bem grande, você tem que ter um fundamento firme, sim ou não? Você tem que ter o fundamento é aquilo que vai embaixo, é aquilo que sustenta toda a estrutura. Amém? Então, para você construir algo muito grande, você precisa de um fundamento sólido. Amém? Um exemplo, aqueles prédios que a gente vê bem grandão, só fica de pé porque o que está embaixo dele, o que está segurando ele é firme. Amém? Ali tem as sapatas, eles furam bem fundo, até achar a rocha lá embaixo e vem enchendo aquilo ali para ficar bem seguro. Amém? Então o fundamento, no que está fundamentado a minha é a sua fé. É sobre isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar para vocês. Fala assim, a minha fé está fundamentada no poder de Deus. Qual que é o fundamento? Um dos fundamentos onde a nossa fé está apoiada. É um fundamento firme, um fundamento sólido. O poder de Deus. Assim como você vê aquele prédio bem grandão, quando chove muito forte, quando vem vento muito forte, o prédio não cai. Por quê? Porque o fundamento que está segurando, que está sustentando ele é muito sólido, é firme. Amém? Então, ó, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Porque você pode ter tranquilidade e certeza da salvação, porque você foi salvo pelo poder de Deus. Ó, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar a salvação. Então a salvação só é possível e os milagres, os sinais sobrenaturais só são possíveis por causa do poder de Deus. Por causa do poder de Deus. E quando você conhece o Evangelho, é através do Evangelho que é revelado para você o poder de Deus. O poder de Deus para quê? Para salvar você e transformar a sua vida, transformar você. Amém? Glória a Deus. Então fala assim, poder para salvar e poder para transformar. Amém? É como quando você adota um cachorrinho, você tira ele da rua, você está salvando ele da rua. Mas você não só tira ele da rua, você leva ele agora para um novo lar. Amém? E enche ele de amor. Estou dando um exemplo simples para vocês entenderem. Estão entendendo? Então o poder de Deus, ele não só salva você, mas ele também te transforma. Amém? Ó, Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Está falando de todas as pessoas do mundo. Verso 17. Porque no Evangelho, é através do Evangelho que é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela... Então o poder de Deus revelado no Evangelho é vivido através da fé. Amém? Então a fé e o poder sobrenatural de Deus revelado por meio do Evangelho. Glória a Deus. Amém? Ó, tudo na vida de Jesus, tudo a respeito de Jesus é sobrenatural. Lembrando que, ó, como que faz para você viver o sobrenatural? Por meio da
da fé. Então, antes da gente ir para Jesus, ó, tudo que você vai experimentar, tudo que você vai viver no evangelho aqui na igreja é por meio da sua fé, por meio da fé. A Bíblia fala que todo mundo tem fé. Deus deu uma medida de fé para cada um. A diferença é que algumas pessoas vão exercer essa fé e outras não vão exercer. Amém? Vão preferir não usá-la. Amém? Mas todo mundo tem. Glória a Deus. Bem simples. Então, tudo que você vive no evangelho é pela... A primeira coisa que você recebe no evangelho é o quê? É a salvação, sim ou não? E o que você faz para ser salvo? O que você faz para ir para o céu? Ah, não acredito. Eu insisto para vocês todo domingo. Fala, eu creio. Eu e você não pode fazer nada para entrar no céu. A única coisa é crer. Jesus, eu creio que você morreu, ressuscitou e é o Filho de Deus. A Bíblia fala que todo aquele que crê em Jesus está salvo. Amém? Então a primeira coisa no evangelho, quando você vem para a igreja, quando você chega aqui na igreja, a primeira coisa que você vai receber, você pode receber uma cura, uma provisão, mas a primeira coisa que Deus quer te dar é salvação. Deus quer salvar a sua alma. Como que Deus salva você? Quando você confessa Jesus, eu, a partir de hoje, entrego a minha vida a Jesus, confesso Ele como meu único e suficiente salvar, pronto. Ali você recebeu a salvar, ali você está salvo. Você confessou a Jesus Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, não precisa abrir, diz assim, ó, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Cristo é o Senhor, você está salvo. O coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Então a primeira coisa que você recebe de Jesus pela fé é a salvação. Parou por aí? Sim ou não? Não, fala assim, tem mais. Tem mais. Quantos aqui já orou para Deus transformar a sua família? Já orei. E vai acontecer como? Pela mesma coisa que você veio no começo, pela sua fé. Viu? Você veio, recebeu a salvação pela fé. Agora o poder de Deus vai continuar, fala assim, o poder de Deus vai continuar se manifestando na minha vida por meio da minha fé. Então, você recebeu a salvação, agora a transformação, o emprego, alguma coisa que você esteja orando, precisa do poder de Deus para acontecer. E isso vai acontecer por meio da fé. Por isso que no evangelho se revela a justiça de Deus. É uma justiça que do começo, desde que você conhece, ao fim, até você estar face a face com Jesus, é tudo pela... Por isso que o justo viverá pela... Se tirar a fé do justo, ele morre. Amém? Glória a Deus. Então tudo é pela... Você veio receber a salvação. Agora, para que você seja transformado nas coisas que você está orando e pedindo a Deus para que aconteça, vai acontecer por meio da... Amém? Fala assim, a fé, guarde isso. Fala assim, a fé me faz acessar o sobrenatural. Amém? Então, assim, todo mundo tem a fé. A pessoa pode escolher viver sem ela. Mas assim, é como se eu tivesse um celular. Eu posso escolher não usar, ou eu posso escolher usar. Então a fé é assim. Glória a Deus. Amém? A pessoa que usa a fé, ela vai exercitar. Amém? Então a fé dela vai ficar cada vez maior. Amém? Todo mundo recebe uma medida de fé. Mas à medida que você exercita, que você usa a sua fé cresce. Amém? Glória a Deus. Compreenderam essa parte da fé? Então fala assim, o evangelho é vivido pela fé. Então tudo que você vai ouvir na palavra, para que se manifeste na sua vida, você precisa receber com... Como que faz, Igor, para receber com fé? É só você acreditar. Vou usar esse exemplo mais simples, mais simples que vocês possam... como eu falasse para vocês aqui, ó, quando acabar o culto aqui, vai ter pão lá atrás para nós comer. Vocês viram o pão, sim ou não? Não, vocês estão aqui, sim ou não? Mas vocês acreditam. Pronto. Quando Deus fala e você acredita, ali você está usando a sua... Se Deus fala assim, ó, vou transformar a sua família, vou transformar você e sua casa, o que você precisa fazer? Acreditar. Guardar aquelas palavras no seu coração. Pronto. Ali você está usando a sua fé. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos falar de Jesus, ó. Tudo na vida de Jesus foi sobrenatural. Tudo na vida de Jesus foi sobrenatural. Desde o seu nascimento, a sua vida, o seu ministério e a sua morte e ressurreição. Ó, Jesus não nasceu de homem e mulher. Geralmente, quando uma criança vai nascer, um homem e uma mulher têm relação, ele se deita e nasce a criança. Jesus não nasceu, Jesus nasceu de uma virgem. Pelo poder do Espírito sobrenatural. Jesus nasceu, cresceu. A Bíblia fala que ele era muito sábio, muito inteligente, desde criança. A Bíblia fala que quando ele começa a viver, ele
começa o seu ministério, aquilo que Deus chamou ele para fazer. E no seu ministério acontecia o quê? Pessoas eram curadas, o morto era ressuscitado, doenças era curada também, lepra, né? Lepra naquela época é uma espécie de maldição, não era só uma doença. Os demônios eram expulsos, o pão era multiplicado, provisão sobrenatural. Então o sobrenatural acompanhava Jesus. A vida inteira de Jesus, o sobrenatural acompanhava ele. Amém? Tudo que ele pregava, tudo que ele ensinava era evidenciado pelo mover sobrenatural de Deus, pelo poder, fala assim, pelo poder de Deus. Quando Jesus orava e expulsava o demônio, era o poder que estava operando. Quando Jesus pegou os peixes, a Bíblia fala que ele levanta os céus e agradece a Deus, e os pães e os peixes é multiplicado para mais de 15 mil pessoas. Ali era o poder mas aquilo ali só acontecia por causa da fé. Amém? A Bíblia fala que Jesus, mesmo sendo Deus, Jesus era Deus que se fez homem, ele viveu como um homem na terra. Então, nas mesmas coisas que Jesus viveu, eu e você pode viver hoje. Amém? Fala assim, eu posso. Fala assim, eu posso viver sobrenatural. Amém? O desejo de Deus é intervir na sua vida de maneira sobrenatural. Quando você ouve a palavra sobrenatural, da vez você pode imaginar um monte de coisa. Mas o sobrenatural nada mais é do que Deus fazendo algo que o homem naturalmente não pode fazer. Amém? É Deus intervindo de maneira sobrenatural. Talvez você olhe para sua casa, para sua família e fale, não, é impossível ter paz lá em casa. Precisa de um mover sobrenatural. Amém? Talvez você olhe para o seu emprego, não, é impossível, é insustentável que eu permaneça lá. E você precisa do sobrenatural. Talvez você esteja com uma doença no corpo, você conhece alguém que está doente, que essa pessoa não pode ser curada por meios normais. Ela precisa do sobrenatural. Então o sobrenatural é isso, é uma intervenção divina do ser humano, onde o ser humano não pode mais fazer nada. Amém? Glória a Deus. A vida de Jesus, do começo ao fim, ela foi marcada, se você ler os evangelhos aí, você vai ver que ela foi vivenciada no sobrenatural, no começo, no meio, e o que a gente vai falar hoje é sobre o fim, que na verdade não é o fim da vida dele como um ser humano normal. A Bíblia fala que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, desde o nascimento, a sua vida, até o fim da sua vida, foi de maneira sobrenatural. E a sua morte não deixou de ser sobrenatural. Quantos de vocês já ouviram acho que eu falei isso no dia que eu preguei sobre a ceia. Quantos de vocês já ouviram algum testemunho, ou já viram na televisão, uma pessoa que sofreu um acidente e aí essa pessoa nasceu de novo? Já ouviram isso? Nossa, essa pessoa aqui o coração dela parou de bater e de repente ela ressuscita? Já ouviram isso? Sim ou não? Jesus ressuscitou, só que a diferença da ressurreição de Jesus para a ressurreição dessas pessoas normais, um ser humano normal, é que a morte não pode mais segurar Jesus. Amém? Glória a Deus. E é importante você entender isso, porque isso influencia diretamente a minha e a sua vida. Diretamente. Se a gente está construindo a nossa vida em Jesus, mas a gente não conhece os alicerces, o fundamento, aonde a gente está construindo, qualquer coisinha vai nos derrubar. Lembra que Jesus falou sobre o homem que constrói a sua casa na areia e o outro que constrói a casa na rocha? Amém? Fala assim, conhecer a ressurreição. Melhor, conhecer a respeito da ressurreição de Jesus é você estar ciente de onde você está construindo a sua casa. Palavras mais simples, você sabe em quem e no que você está crendo. Glória a Deus. Amém? Estão compreendendo? Estou indo bem devagar. Quero que vocês vão em 1 Coríntios capítulo 2, verso 18. 1 Coríntios, capítulo 2. Perdão, igreja, eu falei 18, mas é versículo 1. Aqui é do 1 ao 8. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1. A gente já vai ler. Fala assim, uma religião, ela não pode mudar ninguém. Amém? O que eu quero que vocês prestem atenção? O que diferencia o evangelho de uma religião normal? Uma religião que você vai, uma religião. Por que o evangelho não é uma religião? Porque toda religião tem um monte de ensinamento, tem um monte de coisa que a pessoa faz e tal. Mas se vocês podem pesquisar e olhar todas as religiões do mundo, nenhuma tem falando que a pessoa que inaugurou ela, que trouxe ela, morreu e ressuscitou.
Fala assim, o cristianismo. Fala assim, o evangelho não é religião. Eu sei que as pessoas lá do mundo, lá fora, perguntam pra você assim, você é de que religião? Sou crente e tal. Mas você precisa entender que o evangelho não é religião. Fala assim, o evangelho é Deus se conectando com a humanidade. Igreja, existem milhares de religiões pelo mundo, a cada dia nasce uma nova. Mas nenhuma delas tem o poder de acessar o sobrenatural. Nenhuma delas tem o poder de expulsar um demônio. Nenhuma delas tem o poder de curar um enfermo. Nenhuma delas tem o poder de transformar o coração do homem. Só o evangelho. Amém? Glória a Deus. Só o evangelho tem o poder de salvar, de transformar o homem. Pega um livro de... Pega não, isso daí tem estudos, né? Que a Bíblia, quando ela cai na cadeia, quando você pega lá, você joga uma revista na cadeia, as pessoas, os presos que estão lá vão ler. Joga um jornal lá dentro, eles vão ler. Mas quando você coloca a Bíblia lá dentro, o que acontece? O que acontece com os presos? Transformar. Por quê? Por causa do por causa da palavra de... A palavra de Deus não é uma palavra normal. É uma palavra que tem Então você pega aí 10 mil Bíblias e joga lá dentro para você ver. Deixa o pessoal lá lendo para você ver. Eles vão ser transformados. Porque só através do evangelho, só através da palavra de Deus, o coração do homem pode ser transformado, pode ser mudado. Sim ou não? Se vocês não são, eu sou a evidência disso. Que é real o poder da transformação do evangelho. Então, o evangelho é o poder para a salvação, a transformação. É o poder sobrenatural de Deus. Amém? Fala assim, não me envergonhe de crer no evangelho. Então, não importa como está a sua vida hoje. Se você crer na palavra de Deus e aprender a andar por ela, tudo pode ser transformado. Amém? Por quê? O evangelho é o poder de... Glória a Deus, vocês entenderam. Amém. Vou ler para vocês aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi pregar numa igreja. E olha o que a Bíblia fala a respeito disso. 1 Coríntios 2:1. E eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, ele foi pregar na igreja de Coríntios, não fui com discurso eloquente, com sabedoria. Não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana. Talvez esteja assim na Bíblia de vocês. Com muita sabedoria para lhes proclamar, para pregar para vocês o ministério de Deus. Paulo está falando assim, quando eu fui à igreja de Coríntios ensinar, eu não fui ensinar com a razão e a mente humana. Eu não fui ensinar com palavras naturais que você aprende na escola. Vai no verso 4. Minha pregação e a minha mensagem não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. O que ele estava falando? Eu não fui lá só falar algumas coisas para vocês, mas eu ensinei como sabedoria. Mais para baixo aqui ele vai falar da sabedoria pela qual ele ensinou, que é a sabedoria do Espírito Santo. Mas ele fala assim, foi evidente no meio de vocês, enquanto eu estava ensinando, a demonstração do poder de Deus. Amém? Fala assim, a demonstração do poder de Deus. Guarda isso. Quando a gente começar a falar sobre a ressurreição de Jesus, vocês vão compreender. Fala assim, o poder de Deus. Então, basicamente, ele estava ensinando, pregando igual eu estou pregando para vocês aqui. Em dado momento, houve manifestações do poder de... Vou colocar algumas, que aconteceu outras vezes com ele. Talvez uma pessoa que estava doente foi curada, um demônio foi expulso. Houve manifestar de que aquilo não era uma simples mensagem humana, mas era a mensagem de Deus. Amém? Compreenderam? Minha mensagem, verso 4. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistiram, quer dizer, estava baseada, fundamentada na demonstração do poder do Espírito. Por quê? Porque Paulo fez questão de não só ensinar, mas de mostrar para eles a realidade do poder de... Por quê? Olha o verso 5. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de... Para que vocês aprendessem a crer no poder de... E não procurar respostas em mente humana. Não viver com base na razão humana. Sim ou não? Vou dar um exemplo simples aqui, para tentar ilustrar. Quando uma pessoa está doente, ela vai ao médico, e o
médico olha para ela, o médico já examinou, já fez todos os exames, fala, ó, para você não tem jeito, para você é a morte. O que aconteceu ali? O médico está sendo ruim, sim ou não? Não, o médico só está falando a ver, ele só analisou, e até onde a mente dele, a razão dele, o raciocínio podia ir, foi até ali. Amém? Então ele olhou, viu, deu o seu diagnóstico e deu a sua declaração, ó. Humanamente falando, não tem mais jeito. O que Paulo estava ensinando? Que a fé de vocês não tem que estar baseada e nem limitada nas razões humanas, mas ela tem que estar no poder de, porque o poder de Deus, ele é sobrenatural, ele é sobre a razão humana. Ele criou, ele deu origem à mente, ao corpo, ele que criou tudo. Então Paulo estava falando isso. Fala assim, o poder da ressurreição. Ele estava falando assim, eu quero que vocês creiam no poder da ressurreição. Eu vim pregar para vocês a respeito da ressurreição. E eu quero que a fé de vocês não esteja na minha inteligência, no meu raciocínio, na minha sabedoria. Apesar de Paulo ter uma sabedoria que veio do Espírito. Mas eu quero que a fé de vocês, a confiança de vocês, estejam no poder de Deus. Basicamente ele estava dizendo, eu quero que vocês creiam que do mesmo jeito que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, Ele pode operar na sua vida. Ele pode transformar, Ele pode fazer milagres na sua vida. Glória a Deus. Amém? E a salvação, eu diria para vocês que é o maior dos milagres. Mas isso não limita a Deus. Fala assim, não vou limitar o poder de Deus com a minha mente humana. Sim ou não? Fala assim, Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus pode fazer o que Ele quiser. Amém? Óbvio que Ele tem um caráter, Ele tem princípios. Ele não é que nem um ser humano. Mas Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele criou todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Ó, o verso 6. Mesmo Ele demonstrando o poder de Deus, Ele falava com a sabedoria que não vinha do ser humano, mas que é o próprio Espírito Santo. Ó. Verso 6, entretanto falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderes desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus. Então ele pregava com a sabedoria que vinha e a mensagem que ele ensinava vinha de Deus. E o próprio Deus confirmava o que ele estava falando, o que ele estava pregando era verdade, com o seu poder. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, vocês entenderam. Pelo contrário, falamos palavras de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Verso 8. Nenhum dos poderes dessa era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor Jesus. Então ele está falando assim, ó, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do Espírito, ela não é como a sabedoria humana, nem como a sabedoria dos demônios, né, dos poderes desse mundo. Eles não entendem o que vem de Deus, porque se eles tivessem entendido, eles não tinham crucificado a Jesus Cristo. Glória a Deus, vocês entenderam. Fala assim, a ressurreição de Jesus muda tudo. Se você vem à igreja, se você crê em Jesus, a ressurreição de Jesus muda tudo na minha e na sua vida. Quanto mais clareza você tem a respeito disso, mais as coisas sobrenaturais se tornam acessíveis a você. Você não tem medo e compreende o propósito pela qual elas estão ali. Amém? Glória a Deus. Lá em 1 Coríntios agora, no capítulo 15, no verso 14. Primeira Coríntios 15, 14. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Fala assim, a ressurreição de Cristo. Ó. 1 Coríntios 15, 14. Ó. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Esse versículo diz assim, ó, se Jesus não ressuscitou, que de fato aconteceu e está escrito, a sua vinda aqui da igreja, ou a minha pregação aqui para você não vale de... Por quê? Porque o que garante o que a gente está vivendo aqui é a ressurreição de Jesus. Estão entendendo? Estão compreendendo? Ó, olha no verso 17. Verso 17, ó. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus Se Jesus não ressuscitou, então seus pecados não foi perdoado. Glória a Deus. Estão entendendo? Viu? O fundamento da nossa fé é a ressurreição de
a gente pode confiar e crer e ter o nosso coração tranquilo, porque Jesus ressuscita. Verso 18. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão O que ele está falando? Aqueles que morreram acreditando em Jesus também, para eles não tem salvação. Se Jesus não tem jeito, se Jesus não ressuscitou. O verso 19. Se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre os homens somos os mais dignos de compai? Então, se a nossa fé está limitada somente a essa vida, a viver de maneira boa aqui nessa vida, ou a ter certos princípios e valores, o que ele está dizendo aqui? Se não existe uma eternidade, então a nossa fé aqui, isso aqui é só um clube. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas olha o verso 20. Glória a Deus. Olha o verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Mas de fato, Jesus Cristo ressuscitou dentre os, sendo as primícias daqueles que, o que ele disse? Jesus Cristo ressuscitou, e ele é o primeiro daqueles que vocês não entendem. Jesus Cristo é o e quem vai ser o próximo? Vocês não entenderam. O próximo é você e eu. Se Jesus ressuscitou e você crê nele, quando você morrer, você vai ressuscitar. Vocês entenderam? Por isso que ele é o primeiro, sendo a primícia dentre aqueles que dormem. Então muitos morreram, um ressuscitou, mas por causa desse um que ressuscitou, agora todos que crêem nele também vão ressuscitar. Glória a Deus. Glória a Deus. É nisso que está a nossa fé. Glória a Deus. Compreenderam? Glória a Deus. Fala assim: eu creio no poder da ressurreição. Não sei você, mas eu creio. Eu creio no poder da ressurreição. Se a coisa que mais amedronta o homem nessa terra é a morte, e Jesus já vem, a gente vai ler aqui. Então não há o que ter. A Bíblia fala mais de 365 vezes. Não temas, não temas. Por quê? Por quê, igreja? Porque Jesus já venceu. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Lá em Atos capítulo 4, verso 29. Fala assim: a igreja. Fala assim: a igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? É a primeira. Jesus, a Bíblia fala que Jesus ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, ali nasceu a igreja. Amém? A igreja primitiva, a primeira igreja, ela conhecia o poder da ressurreição. Ela conhecia isso. Atos capítulo 4, verso 29. Atos 4, 29. Espírito Santo. Espírito Santo. Atos 4, 29. Atos 4, 29. A gente não vou ler o capítulo inteiro para vocês, mas vou resumir. Aqui os irmãos estavam pregando. E aí eles estavam pregando na cidade, de repente os chefes da cidade lá, os homens de autoridade, as pessoas começaram a ameaçar: para de pregar, para de falar desse Jesus aí. Adivinha o que eles fizeram? Eles ficaram com medo, que se esconderam ou não? Sim ou não? Eles foram para o templo, começaram a orar. E olha a oração deles. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem corajosamente a sua paz. Senhor, eles estão falando para nós não pregar, mas estamos orando aqui pedindo para o Senhor nos dar ainda mais ousadia para voltar lá e pregar para eles. Por que eles tinham essa ousadia? Porque aqui, tava todo mundo, pensa assim, eles começaram a pregar: não, cala a boca, para de falar de Jesus aí, para de falar. Eles voltam para o templo, começam a orar e falam: Deus, capacita, nos dá ousadia para voltar lá e anunciar para eles a salvação. Por que eles faziam isso? Porque eles criam no poder da ressurreição. Igreja, eles sabiam que as pessoas que estavam lá fora, elas precisavam de salvar, e que a ressurreição de Jesus de fato tinha acontecido. Vocês entendem? Vou dar um exemplo para vocês. É como se acabasse a água no mundo, e só nós que estamos aqui na igreja soubessem onde tem água.
E aí Deus fala assim para vocês, ó, eu quero que vocês bebam dessa água, depois vocês vai lá e conte para as pessoas onde tem mais, onde eles podem vir buscar mais. Só que quando você vai lá chamar as pessoas para vir beber, elas falam, não precisa disso aí não quero não. Ela prefere continuar tomando água suja. Só que você sabe que se ela continuar tomando água suja, ela vai morrer. Vocês estão entendendo? Então o coração deles se encheram de amor pelas pessoas que estavam perdidas. Então eles oraram falando, Senhor, eles estão perdidos, bebendo água suja. A gente sabe que existe água limpa aqui. Nos dá a ousadia para voltar lá e pregar para eles. Voltar lá e falar para eles, ei, tem uma água que vocês não conhecem ainda. Há um rio que vocês não beberam ainda. É o Espírito? Oh, Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Compreenderam? Então, em vez deles ficar com medo, eles oraram, voltaram, Senhor, nos capacita. E a oração deles estava tão fervorosa. Ó, olha o verso 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. O que ele estava falando? Senhor, nos dá ousadia, nos dá coragem. E quando a gente estiver lá anunciando, estende a sua mão, Deus. Manifesta o seu cura. Traz sinais, milagres sobrenaturais, para que aquelas pessoas que estão perdidas vejam que o que a gente está falando não é de nós mesmos, é do Senhor, e é para o bem deles. Compreenderam? Por isso que eles pedem a manifestação do poder de... Ó, verso 30, estende a tua mão para curar, para realizar sinais e maravilhas, por meio do nome de Jesus. Basicamente o que ele estava falando assim, ó, eu estou pregando para você que Jesus Cristo ressuscitou. E se você vir aqui hoje aceitar Ele, você recebe a vida eterna. E para que se confirme que essa mensagem não é de mim, e para que se confirme que Jesus ressuscitou, para que se confirme que aquilo que eu estou te pregando é verdade, o próprio Deus testifica, testemunha. Estão entendendo? Com a manifestação do seu é como se ele estivesse falando, filho, para você, o que ele está dizendo, sou eu que estou falando, e é verdade, creia. Era basicamente isso. Estão entendendo? Fala assim, o poder de Deus evidencia a ressurreição de Cristo. Se você vai a um lugar onde você ouve a palavra e você vê manifestação do poder significa que o Espírito Santo está ali. Porque ele está evidenciando que o que está sendo pregado vem de Deus. Glória a Deus. Amém? Compreende? Fala assim, o evangelho genuíno, ele move o sobrenatural. É que eu não tenho muito tempo para pregar para vocês aqui, mas a Bíblia fala que quando Paulo vai pregar em Éfeso, a cidade inteira fica bagunçada, porque ele começa a pregar o evangelho. As pessoas que adoravam os outros deuses, os demônios, ficam perturbadas, endemoniadas, por causa do poder de... Teria que ter mais tempo para pregar isso para vocês, mas vamos correr, ó. Olha o verso 31. Depois de orarem, eles oraram. Isso aí, eles estavam dentro da igreja orando ainda. Eles estavam orando, ó. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito e anunciaram corajosamente a palavra de... Então eles começaram a orar, Deus nos dá mais fé, nos dá convicção, ousadia, estende a sua mão e nos enche do seu Espírito. A Bíblia fala que a oração deles estava tão forte, tão profunda, que começou a tremer o lu. Glória a Deus. E eles ficaram cheios do Espírito. Essa é a minha oração aqui hoje, que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Quando você voltar para a sua casa, para o meio da sua família, para o seu emprego, para o seu dia a dia, você não vai ter medo, você não vai se sentir fraco, você não vai se sentir desencorajado, você vai ter ousadia, porque você sabe que o Espírito Santo está em você, que o Espírito Santo, a pessoa de Deus, e não só Ele, mas o poder sobrenatural de Deus habita em você. A sua fé vai funcionar, você não vai ficar intimidado, com medo dos homens, com medo dos demônios, porque você sabe que maior é o que está em você do que aquele que habita no mundo. E o mais gostoso, você vai ver a manifestação sobrenatural do poder porque você crê. Glória a Deus. Amém? Fala assim, eu creio. Mas fale com fé.
Quando eu falo para você repetir, igreja, não é só para a pregação ficar mais bonita. Tem um versículo que diz assim, ó: crie, por isso fala. Tem um provérbio que fala assim, ó: o que confessa a sua boca é o que você vai vir. Quando eu falo para você confessar, ainda que você não esteja sentindo no seu coração, mas à medida que você vai falando, aquilo vai se tornando real ali. Porque quem traz a manifestação é o poder de... Glória a Deus. Diga assim: eu creio. Fala assim: eu creio no poder da ressurreição, no poder de Deus sobre a minha vida. Ainda que você não esteja sentindo, mas à medida que você começa a confiar, o poder de Deus começa a se manifestar. Oh, Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Fala assim: evidências da ressurreição. Eu não vou falar aqui para vocês, eu quero dar provas da ressurreição de Jesus, porque Deus não precisa de advogado. Amém? Deus precisa de testemunha. Você não precisa convencer ninguém de nada. Você só testemunha, e o próprio Deus estende a sua mão. O próprio Deus move o seu poder e mostra para a pessoa que aquilo que você está dizendo ou pregando é ver. Amém? Então eu vou pregar para vocês aqui agora. A gente vai entrar bem rápido, que a gente vai dar tempo, nas evidências da ressurreição de Jesus. O que está falando, Igor? Que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Se você crê nessa verdade, o resto, o que eu digo o resto? Viver um sobrenatural na sua vida, você crê nas outras coisas, nas demais coisas, fica mais fácil. Vocês estão entendendo? Porque se você sair daqui consciente, talvez você já até creia nisso, mas ainda mais consciente, que de fato Cristo ressuscitou, você vai ver que esse problema que você está vivendo não é nada para Deus. Glória a Deus. Amém? Entenderam? Então fala assim: evidências. O que é uma evidência? São provas que apontam para um fato. Sim ou não? Sim ou não? Que cor é a minha camisa? Hã? Como você pode ter certeza que ela é branca? Hã? E se você não estivesse aqui, mas alguém fosse lá e te contasse, aquilo seria uma Ó, eu estava lá, eu via, e a camisa dele é branca. Glória a Deus. Cabe você crer. Glória a Deus, vocês entendem? A evidência. E é o Espírito Santo que traz as evidências, é o mesmo que testifica. Amém? Glória a Deus. Ó, primeira coisa a respeito da evidência de Jesus. O que traz a comprovação, a evidência de que Jesus ressuscitou? O pecado foi destruído. Uma das evidências que Jesus ressuscitou, o poder do pecado foi destruído. Abri em João, vou ser bem rápido nos textos aqui. Se vocês não conseguirem abrir rápido, agora vai ter que ser rápido agora. Amém? Mas para vocês não deixar de ler. Mas lá abrem a Bíblia de vocês. É bom que vocês vão aprender a navegar pela Bíblia. João capítulo 1, verso 29. Vamos lá agora, hein? O teste da escola bíblica agora. João capítulo 1, verso 19. Quero ver quem é bom de Bíblia agora. Quem está lendo a Bíblia, Jesus? João 1, 29, perdão, igreja. João 29. João capítulo 1, verso 29. Ó, a primeira evidência que Jesus ressuscitou, o poder do pecado foi quebrado. Amém? Ó, no dia seguinte, João Batista viu Jesus e aproximando-se. Quando Jesus estava se aproximando, João Batista viu Jesus se aproximando. Ele disse: vejam o cordeiro que tira o pecado do... Bem rápido aqui, vocês lembram que o cordeiro era uma figura onde o sacerdote sacrificava, e o cordeiro simbolicamente carregava os pecados. Então uma das comprovações que Jesus morreu, uma das evidências, melhor dizendo, que Jesus morreu, é porque o poder do pecado foi quê? Porque Jesus levou os nossos pecados. Corre lá, em Romanos capítulo 6, verso 3. Quero ver agora, hein, Jesus? Romanos 6, 3. A varoa da mídia ali chega e vai tremer os dedos. Romanos 6, 3. Ó, põe na versão NVB, Thaís, por favor, esse versículo. Eu pedi para ela colocar uma versão ainda mais clara da Bíblia para vocês entenderem. Romanos capítulo 6, versículo 3. Corrigindo, igreja. Pedi para ela colocar uma versão ainda mais clara do que está dizendo o texto, para vocês entenderem, ó. O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. Então quando você crê que Jesus Cristo foi crucificado, tem pessoas que creem que Jesus
nasceu, viveu e foi crucificado, mas ele ainda não parou para crer na ressurreição. Fala assim: eu creio na ressurreição. Quando você crê na ressurreição de Cristo, simbolicamente Jesus morreu a sua morte. Por isso está escrito assim, ó: você foi batizado na sua. Amém? Você crê que Jesus morreu no seu lugar. Por isso o poder do pecado foi quebrado. Amém? Fala assim: a primeira evidência: o poder do pecado foi quebrado. O que significa? Que quando você aceita Jesus e passa a viver no Espírito, o pecado agora não pode mais controlar você. O pecado agora não pode mais escravizar a sua vida. O vício, seja o que for, se você andar em Cristo, você pode ser liberto, você pode ser livre, por causa do poder de Deus. Amém? Pode ser a pior pessoa desse mundo, se ela se entregar a Jesus, o poder de Deus quebra o poder do pecado e a pessoa é livre. Amém? A Bíblia fala que aquele que está debaixo do poder do pecado, ele está preso, ele está escravo daquilo. É como uma pessoa que diz assim: eu bebo e para a hora que eu quis. Pergunta se ela consegue parar. Sem Deus ela não para. Estão entendendo? Estou dando um exemplo. Amém? Glória a Deus. Então fala assim: o poder de Deus quebra a escravidão do pecado. Dei um exemplo aqui, mas existe diversos. Pornografia, existe diversos pecados que viciam a pessoa. E assim vai. Amém? Fala assim: o poder de Deus, ele quebra o pecado. Então essa é a primeira evidência. Ó, a morte foi destruída. Essa é a segunda evidência. Abre em Atos capítulo 2, verso 23. Quero ver vocês correndo agora, hein? Meu pai fala que eu dou moleza para vocês na Bíblia. Atos 2, 23. Atos capítulo 2, verso 23. Fala assim: segunda evidência: a morte foi derrotada. Ó, Atos 2, 23. E este homem lhes foi entregue por um propósito determinado. Está falando de Jesus. Em seu pré-conhecimento, e no seu pré-conhecimento, no pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram. Aqui é Pedro pregando para os judeus ali e para os homens. Presta atenção no verso 24 agora. Mas Deus o ressuscitou rompendo os laços da morte, porque é impossível que a morte o retire. É impossível que a morte pudesse ter vitória sobre Jesus. Fala assim: era impossível Jesus permanecer morto. Por quê? Por que é impossível Jesus permanecer morto? Fala assim: porque o poder do pecado foi quebrado. Lembra o que Deus disse? Que no dia que pecar, certamente morrer. Jesus não tinha por isso a morte não podia segurá-la. A Bíblia fala que o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado. Quer dizer, a gente só morre porque existe Cristo venceu o pecado. Então a morte não podia segurar ele. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então fala assim: Jesus não podia morrer. Por isso que ele não permaneceu morto. Essa é mais uma evidência, porque ele já tinha vencido o que leva a pessoa à morte, que era o glória a Deus. Vocês entenderam? Verso 24, para ficar gravado aí, ó. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte. Por quê? Porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível ele permanecer morto na sepultura. Corre lá agora em Apocalipse, o último livro da Bíblia agora, hein? Capítulo 1, verso 18. Vamos ler o versículo 17, 1:17. Olha, quero ver se vocês estão bom de Bíblia agora, hein? Apocalipse 1:17. Aqui é João tendo uma visão na ilha de Patmos. E quando vi, aqui é João falando, quando ele descreve que ele vê Jesus, ó. E quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. O verso 18 agora: aquele que vive, estive morto, mas agora estou para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Tenho as chaves, tenho autoridade sobre tudo. Amém? Glória a Deus. Então fala assim: a morte não pôde reter Jesus, porque ele venceu
o pecado. Ó, então aqui estava o pecado. Como Jesus não tinha pecado, a morte não podia segurar ele. Agora aqui está a morte. Jesus venceu a morte. Agora a terceira parte, o diabo. Quero que vocês vejam Colossenses, capítulo 2, verso 14. Quero ver agora, Jesus, a Bíblia aí, hein? Colossenses, depois de Filipenses, as cartas de Paulo ali, ó. Colossenses 2, 14. Todo mundo achou aí? Colossenses 2, 14. Colossenses 2, 14. Olha, vocês estão rápidos, hein? E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenâncias que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. Então aqui está descrevendo que Jesus, o que era a nossa dívida? Era o pecado. Jesus morre na cruz, ele crava o pecado. Ele paga a nossa dívida. A Bíblia fala que a escrita de dívida é cravada na cruz. Verso 15 agora. A vitória sobre o diabo agora. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público. E triunfou sobre eles na cruz. Então, ó, ele vence o pecado. A morte não pode vencer ele. E a Bíblia fala que o diabo usava o medo da morte para atormentar as pessoas. E a morte só vinha por causa do pecado. Jesus vence o pecado, a morte e o diabo. Estão entendendo? Glória a Deus. Fala assim, a vitória de Cristo é a minha vitória. Por isso, não vou ter medo do diabo. Porque o diabo tem que sujeitar quando você está em Cristo. Porque Jesus Cristo já o vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai em 1 João 3,8 agora. Corre. Quero ver vocês correndo agora. 1 João, hein? Não é João. Lá no final da Bíblia, se vocês abrirem, ó, dando a dica para vocês. Se vocês abrirem Apocalipse e virem voltando, vocês acham. 1 João, capítulo 3, versículo 8. 1 João, capítulo 3, verso 8. A gente vai ler a parte, não ler o versículo inteiro, mas a parte B do versículo que nos interessa. 1 João 3, 8. E aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Ponto. 1 João 3,8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo ou do maligno. Amém? Então Jesus Cristo, quando se manifesta, ele vence o dia. A Bíblia fala de ocasiões que Jesus entrava na cidade. Quando ele entrava, os demônios que estavam ali nas pessoas, escravizando as pessoas, chegavam até ele e falavam assim, ó, o que tenho eu contigo? O que vocês veem me atormentar antes da hora? Os demônios falavam para Jesus, porque eles sabiam quem Jesus era. Eles sabiam a autoridade que Jesus tinha. Glória a Deus. Amém? Fala assim, o diabo foi colocado debaixo dos pés de Jesus. Olha essa revelação, o Espírito Santo é linda. A Bíblia chama você de igreja. Igreja na Bíblia significa o corpo de... A Bíblia fala que o diabo está debaixo Quem é o corpo de Cristo? O diabo foi colocado debaixo dos nossos pés. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de... Fala assim, eu sou parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E você faz parte do corpo de... Qualquer dia eu prego mais isso para vocês entenderem o que significa. Então, ó, as obras do diabo foi destruída por causa de Cristo. E a primeira profecia da Bíblia foi o próprio Deus que disse. Deus disse para Eva assim, depois que Adão e Eva pecou. Ele disse assim, ó, da sua semente vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente, mas você vai ferir o calcanhar. Jesus é morto, crucificado na cruz, só que ele ressuscita e pisa a cabeça da serpente. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Amém? Glória a Deus. Corre lá agora, João 11, 25. Por que os demônios tinham medo de Jesus?
Porque os demônios sabiam quem Jesus era. Quem Jesus era? João, agora é João normal, e não é epístola. João 11, 25. Jesus era o filho de Deus. Então, Jesus vence o pecado, a morte, o diabo, e a sua natureza divina revela a sua identidade. Melhor dizendo, a evidência da sua identidade, né, é revelada. João 11, 25. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e aquele que crê em mim, ainda que morra, viver. E quem vive e crê em mim, não morrer eternamente. Crê você nisso? Então a evidência de que a morte não podia segurar Jesus é porque ele tinha vencido o pecado, vencido a morte, vencido o diabo, e ele era ele era o próprio Deus. Em essência, ele é o próprio Deus. Amém? Isso é uma evidência da ressurreição de Jesus. Ele era o próprio Deus. Por isso que ele disse, 25, eu sou a ressurreição ele não disse só assim, eu vou ressuscitar. Ele disse, eu sou a ressurreição, é através de mim que tudo porque eu sou o filho ele é o filho. Lembra que a tentação do diabo para ele ali no deserto, ele disse, se você é o filho de Deus, então transforma essa pedra aí. Lembra? Assim, Jesus é Deus em essência. Glória a Deus. Agora já começa a descer um pouco, Atos capítulo 5, verso 12. Isso daqui esse daqui é o que a gente já vê na igreja. Atos capítulo 5, 12. Quero ver se vocês estão bom de Bíblia, hein? Olha que está perto aí, Atos, depois de João. Atos 5, 12. Atos 5, 12. Diz assim, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. É 5:12, igreja, perdão, se eu falei 14. Atos dos Apóstolos 5:12. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pátio do templo de Salomão. O verso 13. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora tivesse bastante conceito entre o povo. Verso 14, em um número cada vez maior de homens e mulheres que criam no Senhor, e eles eram acrescentados. Verso 15, olha, presta atenção no 15. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre algum deles e passasse. O que estava acontecendo ali? As pessoas das casas, das ruas, pegavam os doentes nas macas e colocavam, vou dar um exemplo, perto da igreja, para que se Pedro estivesse passando, a sombra de Pedro passava e curava aquela pessoa. O que estava representando ali? Fala assim, o poder de Deus. Deus estava curando as pessoas, Deus estava demonstrando o amor que Ele tinha por aquelas pessoas e evidenciando que a mensagem que os apóstolos carregavam era verdadeira. Por isso que os apóstolos iam pregando e ia enchendo cada vez mais de gente, e Deus ia manifestando os seus sinais. Eu falo assim, os sinais sobrenaturais. É evidência da ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Compreenderam? Então os sinais, por isso que eu falei, já vai descendo. A gente vê aqui, sim ou não? Demônio, as pessoas sendo libertas, cura, batismo com o Espírito Santo. Significa que a mensagem é verdadeira. Que o próprio Deus está cooperando. Estão entendendo? Entenderam isso? Amém? Por isso que onde Pedro ia andando, as pessoas eram sendo curadas, as pessoas eram libertas dos demônios. 2 homens que andaram em um nível de autoridade espiritual sobrenatural na Bíblia, no Novo Testamento, foi Pedro e Paulo. A Bíblia fala que Deus fazia milagres, não era só milagres extraordinários através de Paulo. Por quê? Não era por causa deles, mas era por causa da mensagem. Eu vou dar um exemplo. É como se eu chegasse aqui, meu pastor falasse, pastor, depois daquele
ele é pastor, não vai valer, né? Chegasse numa pessoa que não conhece Cristo, falasse para ela, ó, Cristo ama você, Jesus morreu por você e deu a vida dele para salvar a sua. Você vai falar, mas o que acontece? Quando você começa a pregar, você fala disso, aí a pessoa está doente, está com uma enfermidade, você fala, está com dor? Vem aqui que eu vou orar por você, para que você veja na prática que o Cristo está vivo e que Ele ama você. Estão entendendo? Os milagres e tudo que a gente veio falando agora evidencia que Jesus está vivo. Então quando você vem aqui no culto, quando você vem na igreja, você não vem ouvir um Deus morto falar, alguém que morreu há 5.000 anos atrás. Não. Quando você vem, por mais que esteja eu ou uma pessoa pregando aqui, quem está falando é o Espírito. A Bíblia fala que o Espírito de Cristo é o Espírito da profecia. Então é o Espírito, é o próprio Deus falando por intermédio de alguém. Estão entendendo? Porque Jesus está vivo. A Bíblia fala por 7 vezes, aqueles que têm ouvido ouçam o que o Espírito diz aí, igreja. Então é o Espírito de Deus falando. Estão entendendo? A Bíblia fala que ninguém pode falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus se não for por meio do Espírito. Então para que uma pessoa fale que Cristo é o Filho de Deus, ela tem o Espírito. Glória a Deus. Amém? Compreenderam? Então fala assim, os milagres evidenciam, comprovam que a mensagem do Evangelho é verdadeira, que Cristo está vivo. Porque se eu estou falando para você assim, Jesus te ama, Ele quer te curar. Eu não tenho poder para te curar. Eu ponho a mão em você e você é curada, significa que aquele que eu estou pregando para você te cura, embora você não esteja vendo. Sim ou não? Eu mesmo tenho consciência que eu não tenho poder de fazer nada por você. Mas Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita em mim, Ele sim tem o poder. Estão entendendo? Por isso quando os apóstolos pregavam, Jesus ama você, Deus enviou o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a pessoa, como assim? Vem aqui que eu vou te mostrar esse amor na prática. Aí o poder de Deus se mani. Se a pessoa tiver um demônio, o demônio vai embora. Se a pessoa estiver enferma, a cura vem. Está entendendo? Os sinais, os milagres sobrenaturais de Deus aparecem para comprovar que Deus de fato ama o indivíduo. Glória a Deus. Amém? Vamos correr. Atos capítulo 1, verso 2. Fala assim, as testemunhas. A gente falou sobre o pecado, sobre a morte, o diabo, os sinais sobrenaturais. E agora as pessoas, as testemunhas, as pessoas que viram e andaram com Jesus. Corre lá, Atos capítulo 1, verso 2. Creio que vocês vão sentir fome de conhecer a Bíblia, hein? Glória a Deus. Vocês vão chegar rápido aqui, amém? Atos capítulo 1, verso 2. E até o dia em que ele foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis ou indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de... Então a Bíblia fala que Jesus ressuscita, Ele aparece para mais de 40 pessoas, ao total são 512 pessoas, se eu não me engano, 12 é um número quebrado, mas 500 e alguma coisa, que Jesus aparece para os irmãos. Jesus, depois de ter ressuscitado, Ele aparece para os 2 discípulos a caminho de Emaús, e Ele mostra provas incontestáveis que Ele era o Filho de, que Ele era o Cristo. Ele mostra a ferida do lado, Ele mostra suas mãos furadas, Ele conhecia Pedro, Ele conhecia todos os apóstolos. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Então fala assim, as testemunhas. O que é os apóstolos? Os apóstolos é as pessoas que, os pregadores também, né? É as pessoas que testemunham, que testificam, que dizem para você a verdade do evangelho. Aí foi a verdade do reino. Glória a Deus. Amém? Então os apóstolos, eles eram testemunhas oculares, porque eles viveram com Cristo. Eles tanto antes da morte, como depois da morte e ressurreição. Amém? Glória a Deus. Tem um versículo, não vou falar para vocês abrir, mas está em 1 João, se eu não me engano, João fala assim, nós o vimos e tocamos nele. Do que ele estava falando? Que legal no versículo que ele fala a respeito do Deus. Ele fala assim, nós vimos a Deus, nós pegamos nele, a nossa mão apalpou ele. Nós vimos a palavra de Deus que se tornou carne. Glória a Deus.
Esse é o privilégio, hein, que foi para os apóstolos. Mas para mim e para você não é diferente, porque o Espírito Santo está aqui, glória a Deus. Imagina se Jesus estivesse aqui, havia o mundo inteiro, né, para falar com ele. Talvez eu e você não ia ter a nossa chance, né? Mas Deus está aqui em Espírito, amém? Glória a Deus. Ó, corre no capítulo 3 aí, verso 15. Aqui é os apóstolos testificando, pregando ainda, depois de ter recebido o Espírito Santo. Vocês mataram o autor da vida. É até contraditória essa frase, né? Vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas disso. Glória a Deus. Então os apóstolos falam assim, ó, para os judeus: vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou ele, e nós somos testemunhas, porque nós o vimos, nós o tocamos, ele comeu com a gente. Glória a Deus. A Bíblia fala assim, ó: ficar em Jerusalém até que do alto recebeis o Espírito. Depois ele diz assim, ó: e ser-me-eis testemunha em Samaria e Judéia até os confins da terra. Então ele está falando assim: você vai receber o Espírito Santo, e você, quando tem o Espírito Santo, você vai declarar para as pessoas que Jesus está vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é uma das missões do Espírito Santo, testificar. Vamos lá, que está acabando. O testemunho último agora. A gente viu Jesus quebra o poder do pecado, vence a morte, vence o diabo, realiza sinais, milagres e prodígios para comprovar. Os discípulos aqui na terra testemunha e evidencia a sua caminhada, evidencia a sua vida, morte e ressurreição. E agora vem o próprio Deus testificando que de fato Jesus é o seu filho. Amém? Pensa assim, tudo que era humanamente possível, agora vem o próprio Deus. Tem algumas vezes que Deus faz isso na Bíblia, mas eu peguei só uma aqui. Atos, capítulo 2, verso 22. Quando Jesus vai se batizar, sai uma voz e diz assim, ó: esse é o meu filho esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Quando Jesus está no monte com os apóstolos, a Bíblia fala que uma nuvem envolve eles, e dela sai uma voz dizendo assim, ó: esse é o meu filho, a ele ouvi. Vocês estão entendendo? Então é o próprio Deus testificando, testemunhando. Atos capítulo 2, verso 22. Israelitas, ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado varão aprovado por Deus diante de vocês. Olha o poder de Deus manifestando aqui, ó, por meio de milagres maravilhosos e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Então Jesus Cristo foi um varão aprovado diante de Deus. Glória a Deus. Amém? Então fala assim: Jesus está vivo. Essas são as evidências. Alguma das, existe mais, né? A gente foi aqui, a gente viu 7 evidências da ressurreição de Jesus. Agora você está perguntando: tá bom, Igor, mas o que tem a ver isso comigo? Eita, glória. Vai em João, verso 20. João 20. Não, como é que a gente... Vai em João, depois a gente fala, depois eu respondo essa pergunta para vocês. Vai em João 20, 30. João 20, 30. Mais uma evidência aqui, ó. João, capítulo 20, verso 30, diz assim, ó: e Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Então você tem sua Bíblia, e na sua Bíblia está descrito que Jesus fez diversos milagres, que ele morreu, ressuscitou, e aquele que crê nele recebe a vida aí. Olha o que está escrito, ó: Jesus realizou na presença dos seus discípulos, os apóstolos, outros sinais miraculosos que não estão registrados, que não está escrito nesse livro. O verso 30: mas estes milagres foi escrito para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de... Mas esses milagres que estão escritos é para que vocês creiam, e crendo tenham a vida eterna. Por que é importante você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Para que você receba a vida eterna. Do mesmo jeito que Jesus está vivo, você também vai vir. Igor, mas eu já estou vivo. Um dia você vai morrer, sim ou não? Sim ou não? Não. Você já morreu com Jesus. Estou brincando. Seu corpo físico vai morrer, sim ou não?
Mas você, quem é você de verdade? Vai vir e Deus vai te dar um novo corpo. Mas não é só isso. Quando você crê na ressurreição de Cristo, você crê no poder sobrenatural de Deus. Agora sim, ó, Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos 8, 11. A gente encerra. Romanos 8, 11. Romanos 8, 11. Vontade que dá de passar a noite aqui com vocês. Agora que vocês estão bom de Bíblia, tá melhor ainda, hein? Romanos 8, 11. Presta atenção, ó. Esse versículo está falando de mim e de você. Quem tem Jesus aí? Quem creu em Jesus? Quem tem o Espírito Santo? Ah, não, vocês estão fracos, glória a Deus. Quem tem Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo? Fala assim, Jesus está vivo. Igreja, o negócio é esse, Jesus está vivo. Está vivo. Quando você dobra o seu joelho para você orar, quando você fecha o seu olho para orar, você não está falando com o vento, com nada. Você não está falando com Deus morto. Você está falando com alguém que te ouve, que te vê, que conhece o seu coração, conhece os seus pensamentos, as suas intenções, conhece a sua vida. Você está orando e falando com alguém que conhece você antes de você vir à existência. A Bíblia fala que você fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Oh Jesus. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, fala assim, habita em mim. Aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos por meio do seu que habita em vós. Se o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em vós, ele vivificará os vossos corpos mortais. Ele vai trazer vida. Lembra o que Jesus disse? Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Glória a Deus. Essa vida aqui não é só quando você morrer. Essa vida aqui fala de você ter saúde, de você ter plenitude, de você ter comunhão de você ter paz com Deus, de você ter paz na sua casa, no seu lar, porque a vida de Deus, a zoe de Deus está fluindo através de você. Glória a Deus. Fala assim, Jesus está vivo. Quantos de vocês creem que Jesus está vivo? Quantos de vocês creem que Ele está vivo? Sim ou não? Então fecha o olho para você falar com Ele agora. Quero ver agora. Hora da oração. Se você crê de fato, então você vai orar com? Você sabe que Ele está te ouvindo. E não só isso, Ele está aqui agora, por meio do Espírito. Feche os seus olhos e fale com Jesus agora. Fale, Jesus, eu creio no seu poder sobrenatural.